João 18, abra aí comigo, João 18. Você que me acompanha, você que me ouve, você vai me ouvir ainda falando nesse texto. Eu precisaria ter um pouco mais de tempo para falar nesse texto. Então eu vou precisar voltar nele, tá bom? Mas eu queria muito, movido pelo Espírito do Senhor, falar à igreja nesse momento de Natal a respeito desse texto. Abra aí comigo, Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 33 até o verso 40. Diz assim o texto sagrado: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura eu sou um judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, os meus servos, se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora eu te digo, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: O que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disseram: Eu não achei nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador, algumas versões, um ladrão. Vamos orar? Pai santo, Pai justo, diante da Tua palavra, nós oramos e suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração. Abençoe, Deus, a Tua igreja, abençoe a minha vida, abençoe os nossos corações e mentes com o poder da Tua palavra. Em Jesus oramos e em Jesus consagramos esse tempo ao Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A minha pergunta hoje é o seguinte: o que é a verdade? O que é a verdade? Para muitos, a verdade se tornou subjetiva nesse universo, nesse mundo pós-moderno, onde a verdade está em xeque. E aí você fala a respeito da verdade, principalmente da verdade bíblica, e as pessoas falam o seguinte: não, essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Ao longo da história, a verdade de Deus nunca foi questionada, mas agora, nesse momento pós-moderno em que nós vivemos, as pessoas então estão questionando todo tipo de autoridade, estão questionando as instituições, estão questionando inclusive a própria Bíblia. E aí eles perguntam: o que é a verdade? E infelizmente as pessoas estão perdidas nesse processo mais subjetivo e tentam de alguma forma mostrar que a verdade delas é de fato verdade para elas. E eu creio que nós vivemos nesse tempo. E então eu quero olhar para esse texto, tentando encontrar com vocês o que de fato é a verdade. Eu que venho de uma bagagem, de uma percepção mais filosófica, algumas pessoas vão dizer para nós que a verdade está no contexto filosófico, mas a Bíblia vai mostrar para nós que a verdade não é um conceito filosófico, não é um conceito sociólogo, não, a verdade é uma pessoa, e a verdade é o próprio Senhor Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E a expressão grega é aletheia, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. E aí o Antigo Testamento vai dizer para nós que o Pai, Deus, é o único e verdadeiro. Logo, a nossa compreensão bíblica pela cosmovisão cristã é o seguinte: a verdade vem de Deus, e toda verdade vem de Deus. Logo, toda mentira é do
E por isso Jesus vai dizer que Ele é o Pai Logo, o nosso Deus e Pai, o nosso Criador é o Pai da verdade. Então toda verdade procede de Deus, e por isso nós precisamos, mesmo que a verdade venha ferir, dizer e agir sempre pela verdade. Mas nós vivemos em um mundo de mentira, de pessoas mentirosas, de pessoas falsas, de pessoas hipócritas, que dizem uma coisa na frente e agem de uma outra maneira. E Jesus vem nesse contexto da hipocrisia religiosa e diz o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, tudo aquilo que eu disser é verdade, porque eu sou o único representante fidedigno da presença do meu Pai. Quem me vê, vê o Pai. As minhas palavras não irão passar, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras vão permanecer, porque são palavras eternas e palavras verdadeiras. Por isso que nós seguimos a Jesus. Então, quando alguém perguntar para nós, o que é verdade? Verdade para nós é Jesus. Jesus para nós é a verdade. E esse Jesus está diante de Pilatos. É muito interessante porque Pilatos está interrogando, e Pilatos aqui está na figura do quê? Lucas, você que é da lei, ele está julgando, ele é o juiz. Agora, interessante que Jesus consegue inverter essa lógica, porque Jesus está como réu, e na realidade ele coloca o Pilatos como réu. É muito incrível isso. Você está me julgando, mas você não tem moral, e você não é da verdade, mas você está querendo me julgar, e você está me querendo colocar numa saia justa, ô Pilatos. Quem vai ficar numa saia justa é você. Jesus está dizendo para ele. E eu vou deixar você marcado para o resto da história da humanidade, porque você não se rende à verdade. Você está diante da verdade, que sou eu. Você tem sede da verdade. Você sabe que eu sou a verdade, mas você está me condenando. E aí temos aquela expressão, quando Pilatos faz o quê com as mãos? Fala assim: olha, vocês, povo, que estão incriminando esse homem, porque eu, como juiz, não encontrei nele nenhum delito, nenhum crime. O que o Pilatos estava falando é o seguinte: nele eu encontrei, sabe o que? A verdade. Agora veja, ele tem sede da verdade, ele está diante da verdade, ele sabe o que é a verdade. Agora minha pergunta: ele se rende a Jesus, que é a verdade? Não. Quantas e quantas pessoas que conhecem a Jesus, têm sede em relação às coisas de Jesus, estão diante das expressões de Jesus, mas não tomam uma decisão. Quantas e quantas vezes nós já anunciamos que Jesus nasceu na estrebaria, de uma maneira humilde, pobre, simples, para salvar a humanidade, e tantas pessoas já ouviram essa mensagem, mas ainda não se renderam. Quantas pessoas você conhece que tem sede da verdade? Quando você começa a falar da palavra e da verdade, ela fica completamente emocionada, quebrantada. Aí você fala o seguinte: agora ela se rende. E ela continua com seu coração completamente endurecido. Acompanhe comigo o texto 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Ele queria que Jesus se autodeclarasse rei. E aqui tem uma questão política, porque Pilatos está defendendo o Império Romano. E se Jesus falar o seguinte: de fato eu sou rei, conforme vocês estão pensando, eu sou uma ameaça ao imperador e tudo aquilo que o império está colocando. Então, se Jesus fala o seguinte: eu sou rei, logo o imperador da época ia falar o seguinte: ó, eu tenho um opositor. Mas a acusação que recai sobre Jesus é uma acusação religiosa e não política. Eles queriam pegar Jesus pelo viés da blasfêmia, pelo viés mais legalista dos judeus, porque Jesus não tinha crime. E os sacerdotes, os escribas e os fariseus, o sinédrio, ou seja, a classe religiosa, ao invés de acolher Jesus como Messias de Deus, eles entregam Jesus
ao império para sofrer a morte, e morte de cruz. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não. Ele veio para salvar a humanidade das costas para o Salvador. Ele veio para salvar a todo mundo e mostrar o seu amor na cruz. E o que a humanidade faz? Pergunta ainda se ele é a verdade. E aí Pilatos, diante de Jesus, pergunta: mas és tu o rei dos judeus? E aí Jesus fala o seguinte para ele: veio de ti mesmo ou alguém disse para você essa pergunta? Eu acho muito interessante isso, porque Jesus está falando o seguinte: essa conclusão é sua ou você ouviu? Você está afirmando ou está perguntando? Não sei se você, quando você está conversando com seu filho ou com seu cônjuge, e a pessoa solta uma palavra e você fala assim: isso é uma afirmação ou isso é uma pergunta? Quem aqui? Levanta a mão. Tem hora que eu falo assim para minha esposa, eu falo assim: você está afirmando ou você está perguntando? Ontem a Gleice falou isso, né, Gleice? Lembra? Aí a gente brincou com a Gleice, com o Edivaldo, falou assim: mas isso é, lembra, irmão Carlos, isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Veja que Pilatos aqui está falando para ele: ó, você é o rei dos judeus. E o que Jesus faz? Jesus responde a pergunta com outra pergunta. Isso aqui é muito bom. Fala o seguinte: olha, você está falando de você mesmo? Você acredita que eu sou rei? Ou você está falando que eu sou rei porque você ouviu as pessoas falarem? E aí 35 replicou Pilatos e falou o seguinte: porventura eu sou judeu? E aí o Pilatos está ironizando, né? Eu não sou judeu, logo não tenho que te aclamar rei. Quem tem que te aclamar rei é o teu povo. Olha que expressão forte: a tua própria gente e os principais líderes e que te entregaram. O que você fez? Foi o teu povo que te entregou, Jesus. Pilatos está falando. Não sou eu que estou falando, é o teu povo que está falando. Agora, vale lembrar que esse Jesus que está sendo acusado, incriminado aqui, é o mesmo Jesus que em Mateus capítulo 21, ele entra sentado num jumentinho em Jerusalém e vai para o templo, e a multidão faz o quê? O que a multidão faz? Corta palmeiras e joga no chão, e a multidão: hosanas ao filho de Davi, chegou o nosso Salvador. E é a mesma multidão que escolhe quem? O que Pilatos fala? Eu estou diante da verdade, não achei crime nele, então eu vou soltar a Jesus. E aí ele faz uma pergunta à população e à multidão: o que a multidão prefere? O Barrabás em detrimento do Jesus, Filho de Deus, portador da verdade de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos? Que nós precisamos tomar cuidado com multidão. Multidão. A mesma multidão que aclamou Jesus: bem-vindo, bendito que vem em nome do Senhor, foi o mesmo que disse Barrabás. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com essa ideia da tecnologia nos nossos dias de popularidade. Por isso que cada vez mais eu estou me ausentando das redes sociais. Ô pastor, você é famoso lá, ô pastor, você tem muito link, like, curtida e tal, não sei o que. Eu não quero mais isso, porque estar na boca da multidão não é coisa boa diante de o reino de Deus. O que importa para nós é estar bem diante de Deus, da nossa família e da nossa igreja, da nossa congregação. Quem entregou Jesus? Quem entregou Jesus? Foi o Império Romano? Foi gente que conhecia a Bíblia, não foi? Pasmem. Foi gente que conhecia a estrutura religiosa de Israel. Os legalistas é que entregaram Jesus. E aí vem a resposta de Jesus, que é fantástica, versículo 36, quando Jesus fala o seguinte: o meu reino não é desse mundo. Vocês estão pensando que eu vim aqui promover um ambiente político ou uma revolução política? Eu não peguei em armas, disse Jesus. Os meus discípulos não andam armados para me defender.
E alguém falaria para Jesus: mas e a orelha do Malco? Ele falou: não, consertei a orelha do Malco e repreendi o quem? O Pedro. Ô Pedro, guarda aí a espada na bainha, porque aquele que fere também será ferido pela arma. Ô Pedro, segura aí. Aí Pedro vai falar assim: ô Jesus, mas eu sou explosivo. Espera aí, no meu reino não funciona assim, guarda aí. O meu reino não é desse mundo. Eu não fiz um levante para derrubar César. Eu não fiquei andando nas periferias buscando uma grande multidão para derrubar o imperador, não. Quando vocês foram me prender lá no Getsemane, eu fui traído por um beijo e me entreguei, não tive resistência. O meu reino não é daqui. Eu não luto com as armas desse mundo. Vocês querem poder, exército, governo bélico. Eu quero a realeza de sentar no trono e governar toda a humanidade. Foi para isso que eu nasci. O meu reino não é daqui. Eu não sou daqui. Eu estou aqui de passagem divulgando o amor do meu Pai. Se o meu reino fosse dessa vida, disse Jesus, os meus servos, os meus ministros se empenhariam para me defender. Em outro contexto ele falou assim: se o meu reino fosse daqui, e se você entendesse, ó Pilatos, quem está diante de você, eu pediria para o meu Pai uma legião, um exército de anjos, e mostraria para vocês aqui o que é poder. Mas isso não está em pauta, ó Pilatos. Na realidade você não entendeu nada. O meu reino não é daqui, não sou daqui. Eu estou aqui como pastor de Israel, não chamando o exército, mas chamando as ovelhas que ouvem a voz do pastor e se rendem à verdade. É interessante que aí no verso 37 o Pilatos fala o seguinte: logo tu és rei? E aí Jesus dá uma resposta que eu acho fantástica. Jesus vira para ele e fala o seguinte: tu o dizes, você que está falando. Em outras palavras, sabe o que eu acho que Jesus está falando para Pilatos? Assuma a sua responsabilidade. Assuma. Diga que é e assine embaixo. Lembra? Quando a gente fala assim: eu assino embaixo. Então tu és o rei de Israel? Tu que dizes. Eu sei que eu sou, e você? O que você acha? Em outras palavras, você conhece gente que não se posiciona diante de Jesus? Eu conheço a verdade. Não, ela é verdade para você. Eu sei que Jesus é o caminho, mas Ele é o caminho seu. Ele é a sua vida. Você se entregou para Ele. Você entendeu isso? E ele fala o seguinte: ó, você está dizendo agora, foi para isso que eu nasci. Então o Natal traz para nós esse sentido de que Jesus nasceu para vir ao mundo e se tornar o nosso rei. Então qual que é a mensagem do Natal? Nasceu o nosso rei, e nós não nos curvamos diante de nenhum outro rei. Só existe um rei para a nossa vida, para o nosso coração, é o rei de Israel, o Messias prometido, aquele que veio para sentar no trono de Davi, no sentido de ter o governo, o império, a realeza. Por isso que o nome mais bonito é o nome de Jesus. Por isso que o nome dele está acima de todos os nomes. Um dia, na consumação dos séculos, a nossa história, a história das grandes nações, serão apenas notas de rodapé, e a grande história será contada a partir de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o soberano, o único que receberá a honra, a glória e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. A profecia do Antigo Testamento dizia: vem aquele que vai começar um governo e cujo governo não terá. O governo de César teve fim? Teve fim. E o governo de Jesus? Ele continua reinando, ele continua soberano, e toda a eternidade nós estaremos diante dele falando: tu és o nosso rei, tu nos salvaste,
do império das trevas e nos transportasse para o teu reino. Foi para isso que o Senhor veio, e nós entendemos a tua mensagem. Jesus está falando: eu nasci para isso, eu nasci para ser o rei. E a grande pergunta no Natal é o seguinte: o seu coração é um trono para que ele sente e governe a sua vida? 20 minutos já deu, Mariana? Ah, Mariana, obrigado. O seu coração é um trono. Você está vivendo de acordo com as orientações e com a verdade do reino dele. E alguém vai dizer para nós: aí, o que está fora é a verdade? Não, o que está aí fora não é a verdade. Nós somos guiados pela Bíblia. O que Jesus disse? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a... Aí vai chegar os nossos adolescentes, nossos jovens, falar: mas aí meu professor, o meu mentor falou que não é verdade. A gente vai ter que instruir e voltar os nossos olhos para a verdade. Para 2023, o que nós precisamos, se não conhecer mais a verdade? Para os nossos casamentos, para a criação de filhos, nós precisamos voltar os nossos olhos para sermos melhores cidadãos nessa nação e divulgar a luz de Jesus, precisamos voltar para a verdade. Olha, eu nasci para ser rei e eu nasci para dar testemunho da verdade. Agora, Jesus diz: todo aquele que ouve a verdade, ouve a minha voz, e quem é da verdade vem até mim. E aí Pilatos, para encerrar a conversa, fala o seguinte: o que é a verdade? Aí depois disso ele volta para a multidão e fala o seguinte: o que nós vamos soltar? O Cristo, o Messias ou o Barrabás? E aí, infelizmente, eles soltaram o Barrabás. Eu concluo a minha fala nessa manhã, voltando ao início, quando eu disse assim: Pilatos tinha sede da verdade, estava diante da verdade, conhecia a verdade e negou a verdade. Que eu e você nessa manhã, nesse Natal e em 2023, falemos o seguinte: eu vivo pela verdade, eu sou da verdade e eu lutarei para que a verdade de Deus se estabeleça na face da terra. Quem é a verdade para nós? Jesus. Pergunto de novo: quem é a verdade para nós? Jesus. E tudo que o mundo falar para nós é mentira. Nós seguiremos somente a verdade, somente a Jesus. E esse Jesus veio no mundo para nos salvar. E nós nessa manhã vamos louvar o nome do nosso Senhor e falar o seguinte: obrigado, Senhor, porque Ele pegou o pão nessa mesma Páscoa, dividiu e disse para os seus discípulos: olha, isso aqui é o meu corpo que é dado por vós. Depois ele pegou o cálice e deu também aos seus discípulos. Se alguém não pegou o cálice, está ali na recepção. A Vanessa vai vir aqui no piano. Por favor, Vanessa, toca uma canção para nós nesse instante. Quem não pegou o cálice pode pegar ali. E eu, movido pelo texto de Paulo, que diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então feche seus olhos enquanto a Vanessa toca um refrão aqui de uma canção, para a gente preparar o nosso coração. Ore ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, porque Jesus é a verdade para o nosso coração. Jesus é o Senhor da nossa vida. E nessa manhã pedimos perdão, pedimos graça e misericórdia para celebrarmos a ceia do Senhor. Permita, ó Deus, que nessa manhã, em nossa memória,
possamos resgatar a imagem, a figura, o simbolismo e a pessoa de Jesus, caminhando rumo à cruz para revelar o teu amor, vertendo o teu sangue lá na cruz para nos salvar e nos comprar. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela tua igreja contrita e quebrantada. Continue a falar ao nosso coração, Senhor. Nós oramos assim, Pai, em Jesus, por Jesus e para a glória de Jesus. Amém.